Então vamos retornar aqui, agora com o bloco 2. Deixa eu compartilhar a tela. Então, nós vamos trabalhar aqui com a absolvição sumária da resposta à acusação por escrito. Muito bem. Então aqui nós vamos trabalhar, lembrando, então, de novo, resposta à acusação por escrito, sempre absolvição sumária. Esse termo sumário tem que estar previsto aqui lá na prova, tem que escrever sumário, tá? Senão não ganha ponto. Absolvição sumária do artigo 397, tá? Então aqui fala, após o cumprimento do disposto no artigo 396-A e parágrafos deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar. Nós temos 4 incisos aqui, né? O inciso primeiro fala a existência manifesta de causa excludente de ilicitude do fato. Inciso segundo, a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo a inimputabilidade. Inciso terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime. E o inciso quarto, que é aquela questão do erro do legislador, que ele inseriu uma causa de extinção de punibilidade como se fosse absolvição. A gente sabe, né, que a extinção de punibilidade, como por exemplo a prescrição, a decadência, ela gera a extinção de punibilidade, ela não gera absolvição, né? Então, se você está lá nos memoriais e encontrou uma extinção de punibilidade, você pede a extinção de punibilidade. Se você está numa apelação e encontrou uma extinção de punibilidade, você pede a extinção de punibilidade. Agora, se for na resposta à acusação, você tem que concluir pedindo a absolvição sumária, tá? Que é o 397, inciso 4º. Eu coloquei aqui entre parênteses, que deve ser colocada sempre preliminar, né? Então, a prescrição, a decadência, a morte do agente, todas as causas que extinguem a punibilidade, coloque-se como preliminar, mas aqui na resposta à acusação você pede a absolvição sumária. Mas nós vamos aqui nos concentrar no inciso 1, 2 e 3. Veja que o inciso 1, 2 e 3, ele fala praticamente da materialidade do crime, né? Nós temos a fórmula da teoria do crime, que é punibilidade é igual fato típico, mais ilicitude, mais culpabilidade. Então, para que haja materialidade do crime, nós vamos ter que ter o fato típico, um fato ilícito e um fato culpável, né? É claro que havendo uma excludente de fato típico, uma excludente de ilicitude ou uma excludente de culpabilidade, não haverá punibilidade, o sujeito tem que ser absolvido. Então, o 397 concentrou a pedido de absolvição apenas nisso, né? Veja que aqui não fala em autoria, aqui não fala em falta de provas, porque nós estamos no momento sumário, né? Nós estamos no momento ainda de absolvição sumária, né? Se fosse lá nos memoriais escritos, aí você vai encontrar lá teses a respeito de autoria, falta de provas, ok? Bom, para que você possa identificar na prova uma absolvição sumária pela excludente de ilicitude, culpabilidade ou atipicidade, você tem que entender um pouco sobre teoria do crime, né? Então, por exemplo, aqui, excludente de ilicitude. A excludente de licitude, não há crime quando o agente pratica o fato, artigo 23 do Código Penal, em estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Você precisa entender a diferença entre essas causas que extinguem a ilicitude, excludente de licitude, senão você não vai conseguir identificar na prova. Isso é muito válido não só para a peça, mas também para as questões discursivas, né? Então aqui vale a dica, não é o momento aqui desta aula, a gente trabalhar com as excludentes de ilicitude. Mas se você não tem esse conhecimento, como é que você vai identificar essa tese? Mas identificando essa tese, lá na fase da resposta à acusação, você encontrou, por exemplo, uma legítima defesa, você vai ter que trabalhar com ela, e aí como é que funciona uma tese? Como é que eu vou trabalhar com uma tese? Bom, da mesma forma que nós já estamos explicando, você vai ter que trabalhar sempre colocando sempre um título, então da absolvição sumária. Aí eu gosto sempre de colocar qual que é a absolvição sumária, pela excludente aqui no caso por ausência de culpabilidade, no caso aqui que está escrito aqui, embriaguez involuntária, que é o 397, inciso segundo. Se você encontrou legítima defesa, da absolvição sumária pela excludente de ilicitude e legítima defesa. É importante você já colocar isso no título, porque pode ser que esteja no gabarito e você já é pontuado, né?
tem que ser assim, o mais detalhado possível na prova da FGV. Então, já coloca o artigo, já coloca qual excludente que é, já identifica qual que é excludente, mesmo no título, tá? E no momento de trabalhar essa tese, você vai sempre copiar a parte do problema que você identificou, por exemplo, a legítima defesa. Então, aonde que fala que o sujeito repeliu justa agressão? Nessa parte do problema. Você já copia essa parte do problema, ou resume a parte do problema. Então, aqui eu chamo de fato. Depois você joga a lei. O que é a lei? Qual que é o artigo da legítima defesa? Então, você pega o artigo da legítima defesa, que é o artigo, por exemplo, 25 do Código Penal, com os requisitos da legítima defesa, isso aqui é muito importante. Não adianta você identificar a legítima defesa e não apontar ali a presença dos requisitos da legítima defesa. Então, repelir injusta agressão atual, que está acontecendo ou na iminência de acontecer, usando moderadamente, quanto ao uso moderado, dos meios necessários para repelir essa injusta agressão a si próprio ou a de terceiro, que é a legítima defesa própria ou de terceiro. Então, e esses requisitos você tem que colocar, porque no gabarito vem onde você identificou o uso moderado, dos meios necessários, ok? Então, veja que se você copia o artigo 25, você já ganha ponto também, que ali já estão presentes os requisitos, tá? Então, jogou o fato, lei e conclui. Qual que é a conclusão? Bom, se você identificou, neste momento da resposta à acusação, uma excludente de licitude, você vai concluir pedindo a absolvição sumária do artigo 397, inciso 1º. Tá? Agora eu encontrei outra tese de absolvição sumária. Coloca outro item da absolvição sumária, por exemplo, pela ausência de culpabilidade, embriaguez involuntária, artigo 397, inciso 2º do CPP. Quer dizer, aí já fala sobre o fato, lei e conclusão. Tá? Então, não necessariamente também vai ter uma tese de absolvição, né? Já teve caso em que era apenas tese preliminar, tá? Pode acontecer. Bom, então 397, inciso 1º, fala causa excludente de licitude do fato. Muito bem, se abriu o tópico que trabalhou sobre essa tese. No inciso 2º, fala a existência manifesta de causa excludente de culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade. Bom, aí eu preciso saber quais são as excludentes de culpabilidade. As excludentes de culpabilidade que nós temos, é o quê? A embriaguez involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior, exclui a culpabilidade. Nós temos aqui também o chamado erro de proibição, que é o artigo 21. O artigo 21, que é o erro de proibição, também é um excludente de culpabilidade. E nós temos aqui a inexigibilidade de conduta diversa, que é a coação moral irresistível e estrita obediência hierárquica. Também é um excludente de culpabilidade. Além do próprio artigo 26 do Código Penal, que é a inimputabilidade. Tudo isso são excludentes de culpabilidade. Agora, só que aqui, com relação à inimputabilidade, o artigo 397, inciso 2º, tirou ele aqui, salvo inimputabilidade. Por quê? Pessoal, nós estamos no momento ainda inicial do processo. Se realmente o sujeito é inimputável, pelo critério biopsicológico previsto no artigo 26 do Código Penal, então se de repente realmente existe um atestado psicológico da pessoa, que realmente ela tem uma doença mental, e verifique-se que a pessoa realmente no critério psicológico, ela realmente não sabia o que ela estava fazendo naquele momento da prática do crime, então sempre tem que ter a junção dos dois critérios, o biológico e o psicológico, então não é só um atestado físico, mental, de doença mental, é também um atestado psicológico, de que ela não sabia o que ela estava fazendo no momento da prática do crime. O que ocorre? Olha, nesse momento inicial, o juiz sequer ouviu o réu. Nesse momento inicial, possivelmente não tem perícia ainda. Esse momento inicial, não tem nada que comprove a sua inimputabilidade. Como que o juiz vai já absolver sumariamente, aplicando a inimputabilidade, que é até chamada de absolvição imprópria, porque a absolvição imprópria, porque vai ser aplicada uma medida de segurança para aquela pessoa, Como que o juiz vai aplicar uma medida de segurança, que é como se fosse uma condenação,
neste momento. Não existe condenação sumária, né, nesse momento. Não existe também aplicação de uma medida de segurança sumária. Então, por isso que ele tirou aqui a inimputabilidade deste momento, tá? Então, mas as demais causas com identificabilidade você pode identificar agora, ok? Tá? E sempre utilizando o termo exclui a culpabilidade, isso é cobrado, tá? O inciso terceiro, o fato narrado evidentemente não constitui crime, entra dentro do fato típico. Né? Então, lembra que o fato típico ele é formado de conduta dolosa ou culposa. Se não há dolo e não há culpa, o fato é atípico. Você utiliza aqui. Inciso terceiro. Se você identificar outro elemento, a conduta, nexo causal, resultado. Se verificar que não existe nexo causal entre a conduta e o resultado, seja porque há aqui a presença de alguma concausa relativamente independente, do artigo 13, parágrafo 1º, qualquer tipo de concausas, que nós vamos estudar isso num outro bloco, numa outra aula, né? Que são as excludentes envolvendo o nexo causal, né? Nós vamos trabalhar com as concausas absolutamente independentes, concausas relativamente independentes, que têm pré-existência, concomitantes, supervenientes, tudo isso nós vamos estudar no outro momento. Se você identificar que falta esse nexo causal, você também trabalha aqui com o inciso terceiro, 397, inciso terceiro. Tá? Se você verificar que da conduta, conduta, nexo causal, o resultado não atingiu por circunstâncias alheias à vontade, então nós estamos falando de uma tentativa, mas é uma tentativa impunível, né, que é o crime impossível do artigo 17 do Código Penal, também você pede a absolvição sumária do 397, inciso terceiro. Então o cara tentou matar o outro com uma arma sem bala. Só não conseguiu porque estava sem bala. Tentativa, mas é uma tentativa que não é punida, porque não tinha potencialidade lesiva. Como é que você mata alguém sem bala na arma? Então, dessa forma, você pediria também a absolvição pelo 397, inciso terceiro, absolvição sumária. Tá? Então veja como que você tem que ter aqui um conhecimento das excludentes. Tá? Ainda dentro do fato típico, nós temos conduta, nexo causal, resultado, e tem a tipicidade. Tipicidade ela é formal e tipicidade material. O que é tipicidade formal? Aquela conduta tem previsão expressa na lei? Se não tem previsão expressa na lei daquela conduta, aquele fato é atípico. Você pede absolvição pelo inciso terceiro. Isso é tipicidade formal. Tipicidade material, apesar de ter previsão expressa em lei, não tem relevância no mundo jurídico. Aqui entra o princípio da insignificância ou bagatela. Então, se a pessoa praticou um furto, um furto de um lápis. Mas esse lápis, o valor é muito irrisório, precisa da insignificância. Normalmente, quando cai em prova, já coloca um valor irrisório. Atenta-se aqui também ao crime contra a ordem tributária, de sonegação de imposto, quando o valor é menor que 20 mil reais. A jurisprudência entende que entra o princípio da insignificância também. Tá? Até 20 mil reais entraria o princípio da insignificância, uma sonegação de imposto de até 20 mil reais, entendimento jurisprudencial. Tá? Já caiu isso em prova, você entraria o princípio da insignificância. E aí é interessante que o princípio da insignificância, então você veja que você trabalha com a ausência do elemento tipicidade material. Pessoal, e cai em prova o termo ausência da tipicidade material. Então não adianta você falar em princípio da insignificância e esquecer de colocar que está ausente o elemento tipicidade material. Ok? Tá? Agora, claro que tem todas as nuances sobre o princípio da insignificância, que não é apenas o valor da coisa, você não tem que analisar só o valor monetário da coisa, tem que verificar que apesar do valor ser ínfimo, se tem um valor emocional para a pessoa, de repente ela herdou esse lápis desde tataravô, é um lápis muito especial, né? De repente, tudo isso pode influenciar, sem dúvidas, num valor da coisa não monetário, mas um valor talvez sentimental, né? A pessoa que reiteradamente praticou um crime em que o valor é ínfimo, então a pessoa furtou esse lápis, aí amanhã furtou outro lápis, depois furtou outro lápis, olha, ele é reincidente nesse tipo de crime, não vai entrar o princípio da insignificância, é óbvio, tá? Senão a pessoa vai almoçar
pagando lá um PF de R$ 10, R$ 12, todo dia sem pagar, né? Ok? Ok. Então veja que a absolvição sumária aqui você vai trabalhar em cima do inciso primeiro, que é excludente de licitude, inciso segundo, que é excludente de culpabilidade, salva a inimputabilidade, inciso terceiro, que o fato narrado evidentemente não constitui crime, que entra todas essas hipóteses que eu falei do fato típico, que entra conduta dolosa culposa, nexo causal, resultado, tipicidade formal e tipicidade material. Ok? E por último, de novo, falando, repetindo, o inciso quarto ele é um erro do legislador, então, mas temos que colocar, se estiver extinta a punibilidade, você vai pedir essa absolvição sumária também, mas nós estamos inserindo lá na preliminar, né? Porque extinção de punibilidade a gente coloca lá na preliminar, ok? Bom, e por fim, pessoal, vem o pedido, né? Pessoal, não tem tese subsidiária aqui. Não existe tese de condenação sumária. Ah, mas eu identifiquei que ele é menor de 21 anos, ato fato. Eu quero colocar atenuante de menoridade relativa do artigo 65, inciso primeiro. Para que você vai colocar isso aqui? O juiz não pode condenar ninguém nessa fase. Ah, mas na prova, de repente, tem a pontuação. Não vai ter pontuação sobre isso, pessoal. Não tem tese subsidiária. Ah, mas eu vou colocar na prova. Ok, então você vai perder tempo e linha. Tá bom? Vou perder ponto? Não tem no gabarito. Você não vai perder nada, nem ganhar nada. Na verdade é que você vai perder tempo e linha. Tá bom? Então a gente não coloca tese subsidiária na resposta à acusação. Memoriais sim, apelação sim. Tá? Nós vamos trabalhar isso numa outra aula. Ok? E na parte do pedido, então, diante de todo disposto, requer. Bom, se você pediu nulidade, uma reconhecida nulidade, por exemplo, aí de novo, especificar qual que é o ato que é considerado nulo. Então, reconhecida nulidade do recebimento da denúncia. A nulidade do quê? Tá? Chama atenção que, de repente, se é um caso em que o juiz deveria ter rejeitado a denúncia e ele recebeu, você pode pedir a rejeição da denúncia aqui, chamada rejeição tardia da denúncia, né? Então, existe muitas das vezes, já caiu em prova, que de repente a denúncia está inepta. Então, eles aceitaram você pedir a nulidade do recebimento da denúncia ou a rejeição da denúncia, pelo artigo 395, inciso 1º. 395, inciso 3º, que é a ausência de justa causa, de repente, não tem justa causa para ação penal, se de repente você verifica que não deveria ter tido aquela denúncia, porque de repente não tinha exame de corpo de delito. É um crime que deixa vestígios e não tem exame de corpo de delito. Você pode tanto pedir a nulidade do recebimento da denúncia, quanto você pode pedir a rejeição da denúncia por ausência de justa causa, do artigo 395, inciso 3º do CPP. Tá? Então, apesar de eu não concordar muito com esse termo rejeição da denúncia, porque o juiz já recebeu, eu sou mais nulidade aqui, mas está aqui, você tem que mencionar se é nulidade, qual é o artigo da nulidade, se é desentranhamento das provas ilícitas, colocar lá o artigo 157 do CPP, tá? Se você reconheceu que a extinção de punibilidade, você fala, seja reconhecida a extinção de punibilidade pela prescrição e a absolvição sumária do 397, inciso 4º, né? Então, os pedidos preliminares a gente tem que colocar aqui. Não precisa explicar tudo de novo, né, pessoal? Basta falar qual que é o pedido, a nulidade de qual ato e o artigo, tá? Ou a extinção de punibilidade com a absolvição sumária e o artigo, ok? Ou o desentranhamento das provas ilícitas e o artigo. Bom, também vou pedir aqui a absolvição sumária do acusado. De novo, se você não colocar o termo sumário, não vai ganhar nota, né? Então tem que ser absolvição sumária e aí identificar qual artigo. Eu ainda colocaria assim, absolvição sumária do acusado, por exemplo, por legítima defesa, nos termos do artigo 397, inciso 1º do CPP. Eu ainda até identificaria qual que seria excludente, seja de licitude, culpabilidade ou do fato típico. E, por fim, a intimação das testemunhas abaixo roladas. Tem que pedir a intimação das testemunhas abaixo roladas. Esse rol de testemunhas vem embaixo. Se ele te deu o nome Carlos, você coloca o nome Carlos. Se ele deu o nome José, você coloca José. Se ele deu o nome Antônio, você coloca Antônio.
Não pode inventar nome, tá, pessoal? Só se ele deu. Aí, se ele não deu o nome, você escreve testemunha, vírgula, qualificação. Testemunha, vírgula, qualificação. Testemunha, vírgula, qualificação. Bom, eu tenho que colocar sempre três. Pessoal, se ele te deu só dois nomes, você põe só dois nomes. Se ele te deu um nome só, você põe só um nome. Se ele não deu nome nenhum, você coloca sempre três. Por quê? Porque o procedimento ordinário, você pode arrolar até 8 testemunhas. Procedimento sumário, você pode rolar até 5 testemunhas. E procedimento sumarício, você pode rolar até 3 testemunhas. Então você joga sempre 3, tá? Mas se ele te deu lá 2 nomes só, você põe só os 2 nomes, ok? E escreve qualificação. Precisa qualificar? Não. Você escreve qualificação, tá excelente, ok? Bom, e a questão do prazo? Ele vai pedir para datar no último dia. Como é que funciona a contagem do prazo? Pessoal, contagem do prazo funciona da seguinte forma. Isso vale para todas as peças, tá? Você tem que excluir o primeiro dia e incluir o último. Tem uma lógica isso. Tem recursos, por exemplo, embargos declaratórios, que são 2 dias. Se eu for intimado hoje, no final do dia, já contou um dia, seria um absurdo. Eu já perdi um dia. Só tem 2. Se fosse contar o primeiro dia, eu já teria perdido o primeiro dia. Tá? A lógica é, o dia que você foi intimado, o dia que você foi citado, não conta. Você não sabe se você vai ser intimado ou citado no final da tarde. Não conta, tá? Então, se ele foi citado aqui, por exemplo, na quarta-feira, né? Eu coloquei dia 16/11 de 2022 aqui, tá? Esse dia tá fora. Esse dia eu não vou contar. E aí eu chamo a atenção que nunca você pode iniciar em sábado, domingo ou feriado e nunca você pode terminar a contagem do prazo em sábado, domingo ou feriado. Então, nunca inicia, nunca termina em sábado, domingo, feriado, ok? Nunca inicia nem termina. No meio pode contar, tá? Então, se ele foi citado na quarta-feira, você começa a contar na quinta, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Terminou em sábado, não pode. Não pode também terminar no domingo. Então, aqui termina no dia 28/11 de 2022, na segunda-feira. Tá claro isso? 2 observações. Primeiro, aqui ele deu o dia da semana que ele foi citado. Normalmente dá. E se ele não te der o dia da semana? Aí, pessoal, eu não tenho calendário no dia da prova. Então, foi citado dia 16/11. Não falou que dia que é dia 16/11? Tá, eu conto corrido, né? Assim, exclui 16, fica 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pronto, 26. Não sei que dia da semana é dia 26. Tá certo? Tá? Essa é a primeira observação. Segunda observação, cuidado se ele foi intimado no final do mês. Por quê? Aí tem mês que tem 30 dias, tem mês que tem 31 dias e tem o mês de fevereiro que tem 28 dias. Se você não souber qual mês que é 30 ou 31 ou 28, você vai acabar errando essa conta. Aí vem aquela história, né? Você lembra dessa história aqui? Que é onde tem um osso aqui em cima aqui, 31, a parte de baixo aqui, 30, 31, 30, salvo fevereiro, que é 28. Então você vem aqui, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto. Ó. Julho e agosto é 31. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Então a parte de cima é 31, a parte de baixo é o quê? 30, salvo fevereiro, que é 28. Então, você coloca a mão aqui e conta os meses que tem 30, os meses que tem 31. Tá? E quando fizer a mudança do mês, cuidado, né? Que você mudou o mês, né? Então, já vi aluno errando, de repente estava lá no mês de abril, por exemplo, ó, tá? Então, janeiro, fevereiro, março, abril. Abril é 30. Aí, então, no final de abril, passou para maio. Só que a pessoa colocou como se fosse abril ainda, né? Então, sei lá, dia 2 de abril, né? 2 de maio, né? Então, cuidado quando você ultrapassa o mês, ok? Então, um prazo processual, coloquei aqui, exclui o primeiro dia, inclui o último. Isso está escrito no artigo 798, parágrafo 1º do CPP. Esse artigo você não precisa escrever lá na contagem do prazo, ok? Pessoal, aqui teve um exame,
tá? Aqui eu peguei um exemplo, tá? Gente, vocês têm que pegar os exames anteriores e fazer tudo. O mínimo que vocês têm que fazer, né? Então eu peguei o exame, por exemplo, 36, né? Que é um exame bem interessante, vale a pena vocês tentarem fazer, né? E aí eu vou ensinar aqui rapidamente como fazer uma peça, né? Se você pega aqui, né? Então vamos ler juntos aqui esse exame aqui, ó. Então no dia 31 de dezembro de 2019, sempre lê devagar e já vai anotando as teses. Como assim anotando as teses? Pessoal, vocês já têm que chegar aqui no seu rascunho, tá? Opa. Já tem que chegar aqui no rascunho, né? E já tem que colocar o que é preliminar, o que é tese de absorção. Então eu gosto de colocar umas colunas. Eu ponho uma coluna, colocar preliminar. Então tudo que for preliminar eu vou colocar ali. Depois abre outra coluna, absorção. Tudo que for absorção coloca ali. E se for no caso de testes subsidiárias, tudo que é tese subsidiária coloca ali. Aí você vai colocando, né, as teses nas colunas devidas, tá? Então, por exemplo, no dia 31 de dezembro de 2019, Mateus, nascido em 10 de fevereiro de 2000. Pessoal, para que ele colocou a data de nascimento e a data do fato? Para você saber qual era a idade do sujeito. Se ele é menor de 21 anos, a data do fato. Se era maior de 70 anos, a data do fato. Porque isso influencia em quê? Influencia tanto no prazo prescricional, que a gente sabe que o prazo prescricional reduz a metade, quando ele é menor de 21 anos na data do fato ou maior de 70 anos na data da sentença, artigo 115 do Código Penal. Então você tem que ter o cálculo. Houve a prescrição, houve a prescrição. Né? Não é colocar lá uma tese. Redução do prazo prescricional. Isso não é tese. Somente vai ser uma tese se da redução do prazo prescricional à metade ocorreu a prescrição. Né? Tá? E a possibilidade de atenuante, né? Claro, para os memoriais, aqui para a resposta à acusação não interessa. Mas tem uma atenuante de menoridade relativa ou maioridade relativa do artigo 65, inciso 1º. Tudo isso é interessante conforme a data do fato e nascimento do sujeito. Então, no dia 31 de dezembro de 2019, então ele aqui é menor de 21 anos, compareceu a uma festa de Ano Novo em Vitória, Espírito Santo, já deu a comarca, juntamente com seus amigos. Animados com o evento, os amigos de Mateus ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica, enquanto Mateus permaneceu bebendo somente água tônica, pois sabia que tinha intolerância ao álcool, que qualquer pequena quantidade de bebida alcoólica já o colocaria em situação de embriaguez. Ocorre que, em determinado momento, solicitou água tônica ao funcionário do bar, que, contudo, em erro, entregou ao Mateus o drink gin tônica, que é feito com a dose de gin misturado com água tônica. Mateus, com sede, deu um grande gole na bebida, vindo a ficar completamente embriagado em razão da intolerância ao álcool. Então, aqui eu já paro e já penso, bom, né? Olha, veja que ele não quis se embriagar. Aqui você já pensa na embriaguez involuntária. Eu não sei o artigo. Índice onomástico remissivo, procura lá embriaguez. Sentindo-se mal, quando deixava o local dos fatos, Mateus é surpreendido com a presença de Caio, 25 anos, com quem já discutiram em diversas oportunidades em jogos de futebol. Caio, ao verificar a situação de completa embriaguez de seu rival, começa a rir, momento em que Mateus usa a garrafa de refrigerante de vidro que estava em suas mãos para desferir um golpe na cabeça de Caio. Então aqui a gente já pensa numa lesão corporal. Caio é imediatamente encaminhado para o hospital e, após atendimento médico, comparece à delegacia, narra o ocorrido e informa que teve que levar 15 pontos na cabeça, razão pela qual ficaria incapacitado de trabalhar por 45 dias. Aqui já é uma informação importante, porque deixa de ser uma lesão corporal leve. Ficou incapacitado para trabalhar por mais de 30 dias. Então a gente já verifica aqui uma lesão corporal grave. Em razão da dor que sentia na cabeça, deixou de comparecer naquele momento para a realização do exame de corpo de delito. Isso é um problema, né? Onde está o exame de corpo de delito? Informando ainda que não teve acesso ao boletim de atendimento médico no hospital, não sabendo se ele foi efetivamente realizado. Então não sabe se teve um boletim de atendimento médico, que poderia suprir a falta de um exame de corpo de delito. Então, quer dizer, onde está a prova aqui da materialidade do crime, né? Concluído o procedimento, o inquérito foi encaminhado ao Ministério Público, que, com base apenas, esse termo apenas já chama atenção, nas declarações de Caio, ofereceu sua denúncia em face de Mateus, perante a segunda vara criminal de Vitória, Espírito Santo, imputando-lhe a prática do crime do 129, parágrafo 1º,
do Código Penal, tá? E você tem que pegar o artigo, verificar do que se trata, é justamente lesão corporal grave em decorrência de ter ficado 30 dias sem trabalhar, verificar sempre a pena, né? Porque diante da pena, você pega a pena mínima, se a pena mínima for de até 1 ano, o promotor tem que propor a suspensão do processo, né? Se a pena máxima for até 2 anos, competência do juizado especial, né? Se é um crime sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, cabe acordo de não persecução penal, que é a MPP, tudo isso você tem que analisar. Informou o parquet que deixa. Aí você vai fazendo a linha do tempo. Então, lá teve o fato, inquérito policial, oferecimento de denúncia, agora vai ter o recebimento da denúncia, até para você identificar a peça, né? Aí falou que informou o parquet que deixou de oferecer proposta de suspensão constitucional do processo, você vai ter que bater nisso, né? Em razão da significativa pena máxima prevista para o delito, 5 anos de reclusão. O que tem a ver pena máxima com suspensão do processo? Suspensão do processo você verifica a pena mínima. E aqui a pena mínima é de até 1 ano. Né? Então aqui já está errado o promotor. Bem como diante da folha de antecedentes criminais, que registrava apenas uma condenação anterior de Mateus, com trânsito em julgado no ano de 2018, pela prática da infração prevista no artigo 42 do Decreto-Lei 3688/41. Tem que ir lá e verificar o que é esse decreto-lei. E nós vamos verificar que esse decreto-lei é o quê? Uma contravenção penal. E aí vem um problema, né? Olha, como é que funciona a regra da suspensão do processo? Pessoal, precisa saber o artigo da suspensão do processo. Vou pegar no índice remissivo. Pessoal, vai ser muito difícil você achar no índice remissivo o artigo da suspensão do processo. Por quê? Porque ele está lá na Lei 9.099. Tá? Então tem alguns artigos que a gente tem que decorar. E um dos artigos que eu aconselho decorar é o artigo da suspensão do processo. Pessoal, suspensão do processo não é suspensão da pena, tá? Suspensão do processo, o processo que inicia com o recebimento da denúncia vai ficar suspenso. De 2 a 4 anos, depois extingue a punibilidade. Se ele cumprir todas as condições impostas. Suspensão da pena, tem que ter uma sentença que foi dada uma pena e essa pena não vai ser cumprida, ela vai ser suspensa. Tá? A suspensão do processo está no artigo 89 da 9.099, tem que decorar. Artigo 89 da Lei 9.099. 95, que é a Lei do Juizado Especial. Agora, a suspensão da pena é o artigo 77 do Código Penal. Não vou nem falar de suspensão da pena aqui, porque sequer tem sentença. Tá? Então, e aí no artigo 89 da 9.099, que é engraçado que apesar das regras da suspensão do processo estarem na Lei 9.099, ele é aplicado para qualquer crime. Então lá mesmo fala, crimes com pena mínima até 1 ano, abrangidas ou não por essa lei. Quer dizer, não interessa se é um crime que está nessa lei 9.099 ou não. Por exemplo, o furto. O furto é pena de 1 a 4 anos. Cabe suspensão do processo? Cabe. Pena mínima de 1 ano. É da competência do juizado especial? Não. O juizado especial é crimes de pena máxima até 2 anos. Então eu quero chamar a atenção que, assim, independentemente se o crime é do juizado especial ou não, se a pena mínima for de até 1 ano, cabe a suspensão do processo. Claro, existe ressalvas contra crimes de violência doméstica, que não cabe suspensão do processo e tal. Mas, em regra, pena mínima de até 1 ano, cabe suspensão do processo, que é o caso aqui. E lá no artigo 89 fala também que o sujeito não pode estar sendo processado ou ter sido condenado com trânsito em julgado por algum crime. Se ele foi condenado com trânsito em julgado por um crime, não admite a proposta de suspensão do processo. No nosso caso aqui, ele foi condenado por um crime? Não, ele foi condenado por uma contravenção penal. Tem diferença? Tem. A gente pega o artigo 1º da Lei de Introdução ao Código Penal, lá fala que crime é aquele que é punido com reclusão, reclusão e multa, reclusão ou multa, detenção, detenção e multa, detenção ou multa. Então, quando toda vez tem reclusão e detenção, é crime. Contravenção penal é punido por prisão simples e multa, prisão simples ou multa, ou só multa isoladamente. É uma diferença de crime com contravenção. Crime, existe crime tentado. Contravenção penal, não existe contravenção penal tentada. Não existe tentativa de contravenção penal. Está lá no artigo 4º do Decreto-Lei 3.088.
tá? Crime, existe crime federal. Contravenção penal, não existe possibilidade de julgamento de contravenção na Justiça Federal. Porque o próprio artigo 109 fala, né, que é julgado os crimes contra a União, né, salvo as contravenções. Tá? Então tem diferença. Tanto é que quando você tem dúvida se é um crime ou contravenção, você escreve infração penal. Infração penal abrange tanto crime quanto contravenção. Tá? Ok? Então, ó, tá errado o promotor. Ele falou que ele já tem uma sentença condenatória transitada julgada por uma contravenção. Não me interessa. Mesmo que ele tenha tido um trânsito julgado por uma contravenção, pode ter suspensão do processo. Ok? Tá lá no artigo 89. Agora, se ele recebeu suspensão do processo, aí ele não pode ser processado nem por crime, nem por contravenção. Se ele já recebeu suspensão do processo, ele tem que virar santo. Não pode nem praticar crime, nem contravenção. Porque senão ele perde. Também está lá no artigo 89. Muito bem. Então aqui nós vamos ter que fazer o quê? Um preliminar. Falando o quê? Falando que o promotor não propôs suspensão do processo e é cabível. Tá? Continuando o problema, como documentação, o Ministério Público apresentou apenas imagens da câmera de segurança do local da festa e a folha de antecedentes criminais. Após o recebimento da denúncia, Mateus, aí continua lá a linha do tempo, após o recebimento da denúncia, Mateus foi pessoalmente citado e intimado para a adoção das medidas cabíveis, em 16 de novembro de 2022, quarta-feira. Nós já até fizemos aqui a data, né? Final. Data que os mandatos foram juntados aos autos. Gente, e é da data da citação. Isso não é da data da juntada, se tiver a data da citação e a data da juntada, é sempre data da citação. Então, se foi citado hoje, mas foi juntado daqui 5 dias, começa a contar da data da citação. Se foi hoje, exclui hoje, começa a contar amanhã. Data em que os mandatos foram juntados aos autos, vindo a procurar seu advogado para assistência técnica. Informou ao patrono que, na data dos fatos, realizou o exame de alcoolemia, atendimento médico, que constatou que ele se encontrava completamente embriagado, que ele está dando todos os sinais de que é embriaguez involuntária, em razão da ingestão de bebida alcoólica, gin e sua intolerância, bem como que era inteiramente incapaz de determinar-se sobre o caráter ilícito do fato. Forneceu ainda o nome do funcionário do bar que teria lhe atendido, Carlos, a testemunha, e de seus amigos José e Antônio, as testemunhas que teriam presenciado os fatos. Confirmou, todavia, que desferiu o golpe de garrafa na cabeça de Caio, que deixou o local com sangramento. Considerando a situação narrada, presente na qualidade de advogado de Mateus, a peça jurídica cabível, diferente de habeas corpus e embargo de declaração, expondo todas as teses jurídicas de direito material e direito processual pertinentes. A peça deverá ser datada no último dia do prazo, considerando que de segunda a sexta-feira são dias úteis em todo o país. Tá? Olha a observação aqui, hein? A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não confere pontuação. Então, você copia o artigo, mas sempre é importante você explicar, né? Você juntar o fato com a lei. Tá? Bom, aí aqui, fazendo a peça, você endereça aqui o endereçamento para a comarca de Vitória, segunda vara criminal da comarca de Vitória. Essa informação foi dada no problema, né? Mateus, já devidamente qualificado nos autos acima, vem por meio de seu advogado enfim assinado, a presença de Vossa Excelência, tempestivamente, se quer cobrado, no prazo de 10 dias, nos termos do artigo 396 caput do Código de Processo Penal. Então a gente coloca o artigo do prazo, apresentar o verbo aqui apresentar, resposta à acusação, nos termos do artigo 396 e 396A do Código de Processo Penal. Pode pôr CPP, tá? Não tem problema. Mas de repente você trabalha num escritório em que você escreve muito CPC, 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 talvez você vai acabar confundindo. Aí é bom você escrever Código de Processo Penal. Mas tanto faz, tá? O pessoal pode colocar CPP também. Pelos fatos fundamentos seguir deduzidos. Dos fatos, então, o réu foi denunciado pela prática do crime de lesão corporal grave por ter supostamente desferido um golpe na cabeça da vítima. Pessoal, parte dos fatos não é pontuado. Parte dos fatos não é pontuado. Para que eu vou gastar lá 10 linhas escrevendo os fatos? Pelo amor de Deus, não é pontuado, tá?
Então escreve lá, só ele foi denunciado por qual crime e pronto. Aí a parte do direito, né? Então, ó, dá nulidade pela ausência de corpo de delito. Consta nos autos que a vítima deixou de comparecer no IML para a realização do exame de corpo de delito, bem como que não foi juntado boletim de atendimento médico, mesmo num crime que deixe vestígios. Mesmo assim, o juiz recebeu denúncia contra o acusado pelo crime de lesão corporal de natureza grave. Veja que isso é o fato. Agora vem a lei. Nos termos do artigo 158 do CPP, quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito. A denúncia deve ser rejeitada quando falta justa causa para a ação penal nos termos do artigo 395, inciso 3º do CPP. Conclusão. Sim, deve ser reconhecida a nulidade do recebimento da denúncia pela ausência de laudo nos termos do artigo 564, 3b do CPP, ou você poderia colocar, assim, deve ser rejeitado a denúncia nos termos do artigo 395, inciso 3º do CPP. Pronto, essa é a tese. Aí vai, né? Do cabimento da proposta de suspensão do condicional do processo. Vai colocar o fato, por que o Ministério Público não propôs a suspensão condicional do processo, a lei, que diz o artigo 89, e a conclusão, que deve sim ser proposto, deve ser remetido ao Ministério Público para que ele proponha a suspensão do processo. Tese de absorção. Da absorção sumária pela ausência de culpabilidade e embriaguez involuntária. Joga o fato, onde fala que ele se embriagou involuntariamente. A lei joga o artigo 28, parágrafo 1º do CP. Cuidado, pessoal, é artigo 28, parágrafo 1º. Não é artigo 28, inciso 2º, parágrafo 1º, não. Pega aí para vocês verem. Se você pega o artigo 28, inciso 2º, ele fala da embriaguez voluntária ou culposa. O parágrafo 1º fala da embriaguez involuntária. Se você coloca os dois, está entrando em contradição. Muita gente perdeu nota porque colocou o artigo 28, inciso 2º, parágrafo 1º do Código Penal. E aqui, na verdade, é só o artigo 28, parágrafo 1º do Código Penal. Tá? Joga a lei, né? Mostra essa embriaguez involuntária, proveniente de caso fortuito ou força maior, e conclui com a absolvição sumária do 397, inciso 2º, porque é uma ausência de culpabilidade. Dos pedidos, então você vai pedir o reconhecimento da nulidade, o recebimento da denúncia, a absolvição sumária pelo 397, inciso 2º, e a intimação das testemunhas aqui, que no caso é o Carlos José Antônio, certo? E a data, nós já verificamos que vai ser 28 de novembro de 2022. Olhando aqui para terminar a aula, a pontuação é importantíssimo. Pessoal, toda vez que você pegar uma prova, você tem que olhar aqui, depois de fazer, é óbvio, né? Você olhar o gabarito. Falo para vocês já sabendo o que a FGV quer. Então, ela pontuou 0,1 para o endereçamento. Esqueci de colocar o estado. Perdeu. Esqueci de colocar qual vara que é. Perdeu. Fundamento legal, 396 ou 396A do Código de Processo Penal, 01. Ele colocou 396 ou 396A. Tempestividade, prazo de 10 dias, na forma do 396 do CPP, né? Mais 0,1 aqui, tá? Então, tudo que for 0,3. Fundamentação, pedido de nulidade do recebimento da denúncia ou rejeição da denúncia por ausência de justa causa, 0,3. Foi de forma alternativa aqui, um ou outro. Nos termos 395, inciso 3º ou 564, 3b do CPP, mais 0,1. A explicação, né? A infração penal imputada deixa vestígios, 0,35, e não consta do procedimento qualquer prova pericial ou boletim de atendimento médico, mais 0,20. Tá vendo? Se você copia o artigo 158, você já ganha aqui, né? Você ganha pelo menos 0,35. Nulidade em razão da ausência de exame de corpo de delito, direto ou indireto, nos termos do 158 do CVP. Tá? Então, pessoal, uma tese que valeu muito nota, né? Uma tese que valeu aqui 1,45, né? Muito ponto, pessoal. Muito ponto, é muito ponto mesmo. Uma prova que vale 6, né? A peça vale 6, valeu muito ponto. Cabimento da proposta de suspensão constitucional do processo, 0,5, pessoal. É muito ponto, cara. 0,5. Cabimento de proposta. Só se falar que cabe a proposta de suspensão do processo. Mesmo que você não soubesse o porquê que cabe, você está indo contra. Se o Ministério Público falou que não cabe, você fala que cabe. Só que você falar que cabe é 0,5. Entendeu? De repente o aluno fala, mas eu não sabia essa tese. Eu desconfiei mesmo. Então escreva. Isso é errado.
Ele falou que não vai propor suspensão do processo? Tem que propor sim, é cabível sim. Cara, você já jogou 0,5. Por favor, hein? Escreva. Aí vem aqui, nos termos do artigo 89 a 9.099, 0,1. A explicação. O sursi processual, que é a suspensão do processo. O pessoal fala sursi. É uma palavra em francês, você não pronuncia o S. Então, o sursi processual é admitido mesmo a infração não sendo de menor potencial ofensivo. Então, mesmo que a infração tenha pena máxima que é superior a 2 anos, no caso que são 5 anos a pena máxima, mesmo assim é possível, porque se analisa a pena mínima. Tá? Ou ele colocou, relevante é que a pena mínima seja fixada em até 1 ano, e não a pena máxima. Quer dizer, explicando isso, 0,2. Como o promotor deixou de propor a suspensão do processo por 2 fundamentos, você tem que falar dos 2 fundamentos, tem que rebater os 2 fundamentos. O outro fundamento foi que a condenação anterior por contravenção penal não impede a concessão do benefício. Ou a lei somente proíbe a proposta quando houver condenação por crime. Foi o que nós falamos. Ele foi condenado por contravenção e não por crime. Então a explicação sobre isso é artigo 0,20. Está no artigo também 89 da 9.099. E aí vem agora aqui a tese principal de absolvição sumária. Pessoal, aqui me chama muita atenção. Porque aqui nós estamos falando de uma excludente de culpabilidade e a FGV, ela, no exame anterior a esse, ela caiu também em embriaguez involuntária e ela só apontou assim, que olha, exclui a culpabilidade por embriaguez involuntária e tal. E aí veio esse exame posterior e ela inovou falando que a conduta do agente não configura crime. Gente, então espera aí, a FGV está adotando um conceito tripartite de crime. Para a FGV, crime é fato típico, fato ilícito, fato culpável. Se você determinou que o fato não é típico, então não há crime. Se você determinou que há uma excludente de ilicitude, se há uma excludente de ilicitude, então não há crime. Se você determinou que há uma excludente de culpabilidade, também não há crime. Por que minha indignação? Porque o Código Penal, ele adota um conceito bipartite de crime. Tanto é que quando há uma excludente de culpabilidade, ele usa o termo isento de pena. Ele não fala assim, não há crime. Ele fala isento de pena. Bom, então o que ocorre? Nós temos que adotar a FGV. A partir de agora, todas as vezes que você falar em algum fato atípico, ou uma excludente de ilicitude, ou uma excludente de culpabilidade, você vai falar que o agente não cometeu crime. Que a conduta do agente não configura crime. Você tem que falar que não há crime. Por quê? Porque é pontuado. Tá? Então, de novo, se você falar que o fato é atípico, ou que há um excludente de ilicitude, ou um excludente de culpabilidade, você coloca que a conduta não configura crime. Tá? Então, foi pontuado aqui, a conduta do agente não configura crime. 0,20, em razão da ausência de culpabilidade. Sempre tem que falar se é ausência de culpabilidade, se é ausência de ilicitude ou de tipicidade. Aí, explicação. A embriaguez de Mateus era completa e decorrente de caso fortuito ou força maior, 0,45. Veja que se você copia o artigo, você ganha nota aqui. Nos termos do artigo 28, parágrafo 1º do CP. Veja que é o 28, parágrafo 1º. Não é o artigo 28, inciso 2º, parágrafo 1º, não. Tá? E o pedido? Acolhimento das alegações para reconhecer a nulidade do ato do recebimento da denúncia. De novo, você tem que especificar qual ato que é nulo. Então, você fala assim, nulidade do processo. Não ganha ponto. Antigamente ganhava, hoje não ganha mais. Então, a nulidade aqui do recebimento da denúncia, ou a rejeição da denúncia pela ausência de justa causa, oferecimento de proposta de suspensão do processo, você pedir para que seja proposta de suspensão do processo, absolução sumária, 0,3, se colocou só absolução não ganha nota, tem que ser sumária, nos termos do 397, segundo CP, apresentação de rol de testemunhas, 0,2, o prazo, 0,1, o fundamento, que é local, data, advogado e OAB, 0,1. Não esquecendo que não pode se identificar aqui, tá? Bom, com isso terminamos esta aula. Pessoal, conselho, pegue todos os exames anteriores da FGV que já caiu, resposta à acusação, e tenta fazer todas as respostas da acusação. Certo? Ok? Vocês têm que estar ok com a resposta à acusação para passar para a próxima aula, que é a aula de memoriais escritos. Ok? Pessoal, qualquer dúvida,
mande mensagens, né? Estamos aqui à disposição para poder sanar as dúvidas, ok? Então, até a próxima aula. Muito obrigado a todos.